amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Grupo Aulas da Vida pelo Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. Eu sou a Patrícia Bono e trago hoje para esse nosso encontro o tema Preparação para a Convivência Familiar, dando sequência ao tema do mês de maio do Grupo Aulas da Vida, que é o Dia Internacional da Família. O Dia Internacional da Família ele é celebrado anualmente no dia 15 de maio. Entanto, hoje, comemoramos o Dia Internacional da Família. A data foi proclamada pelas Assembleias Geral da Organização das Nações Unidas, pela ONU, em 1993 e reflete a importância que a comunidade internacional atribui à família. Então, hoje comemoramos o Dia Internacional da Família. E dando sequência ao nosso encontro, com este tema Preparação para a Convivência Familiar, vamos entender, compreender um pouquinho, buscar lá na doutrina espírita qual que é a ideia, relacionada à família, pela ótica, pela luz da doutrina dos espíritos. Então, nós temos no Livro dos Espíritos, questão 695, um questionamento interessante feito por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Então, ele pergunta assim: o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? E os espíritos respondem que é um progresso na marcha da humanidade. Então, eles querem dizer, subentende-se, que não é contrária à lei da natureza, é um progresso na marcha, da caminhada de evolução da humanidade. Então, vamos compreender por quê. Em seguida, na 696, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual seria o efeito, então o que causaria a abolição do casamento sobre a sociedade humana? Então, qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Vamos ver a resposta, muito simples, sucinta, e importante. Eles dizem assim, os espíritos respondem: o retorno à vida dos animais. Então, Allan Kardec, ele faz um comentário, como sempre, no final dos tópicos, assim, ele faz um comentário e ele diz assim: a união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado da natureza. Isso vem da natureza, isso faz parte da natureza do homem, do homem e humanidade, faz parte da natureza da humanidade, é assim que se processa, tá? O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. Então, o que ele diz aqui, Allan Kardec, é que o casamento, ou seja, essa união, de dois seres, ela faz parte realmente da lei maior, e significa o progresso da humanidade. E ele ainda salienta que essa união existe em todos os povos, desde a antiguidade, sempre existiu, só que, claro, cada povo, cada situação, cada época, dentro ali de suas condições, como hoje também. Nós temos diferenças em relação a essa instituição chamada casamento, nós temos diferença em relação a alguns povos, mas essa instituição chamada casamento sempre existiu. E aí ele segue no seu comentário, que a gente vai entender por que esse progresso, por que significaria o progresso e por que se for abolido, como o Kardec fez a pergunta, os espíritos responderam que então
voltaríamos à animalidade, né? É o que eles deixaram entender. Por quê? Por que isso, né? Aí Kardec faz o seguinte comentário, continuando ali no seu comentário. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo, homem e humanidade, né, abaixo mesmo de alguns animais, que lhe dão o exemplo das uniões constantes. Então, olha que interessante, o que os espíritos estão respondendo a Kardec, o que Kardec faz em seu comentário. O casamento, no caso, esta união entre dois seres que não são, em sua maioria, né, mas isso existe em alguns povos e também acontece, né, em alguns momentos, claro, conosco aqui na nossa condição, né, que na maioria das vezes a união entre esses dois seres, eles não são, não é uma união consanguínea. Não é uma união de sangue, embora possa acontecer e aconteça muitas vezes, né? Como a gente já disse, em alguns povos isso é até bem comum também. Mas, em geral, ela não é uma união consanguínea. Então, isso vai levar a esses dois seres a uma solidariedade fraterna, porque estarão ali caminhando, vivendo juntos, caminhando juntos, vivenciando, né, a vida de uma forma em conjunta. E nós vamos comentar mais para frente, né, essa necessidade de entender esta união. Então, existe ali, vai gerando ali uma solidariedade fraterna. Então, já é o começo daquele progresso, vamos dizer assim, para aqueles dois seres. E progresso para cada ser é um progresso para a humanidade. Então, começamos a analisar deste ponto. Aí ele diz que se abolisse, né, essa união, essa instituição chamada casamento, colocaria então a humanidade num patamar dos animais propriamente ditos, que às vezes até eles dão exemplo de uniões constantes. Nós temos, né, em algumas espécies de animais, e eu vou citar aqui a que eu tenho realmente certeza, são os pinguins. Então, os pinguins, eles se unem ali, né, o macho e a fêmea, né, eles se unem em determinado momento da vida e eles são fiéis um ao outro. E eles terminam a vida juntos. Olha que bonitinhos. Eles terminam a vida juntos. Então, eles é da natureza deles. Não, obviamente não são todos os animais, a gente sabe que até a maioria não é assim. Né? Eles se acasalam e ele não tem essa união, né? Inclusive com os filhotes, enfim, né? Assim, a partir do momento em que eles já podem buscar o seu alimento, se proteger, né, desmamam dos mamíferos, no caso dos mamíferos, ou enfim, quando já estão aptos a seguirem, eles não é uma família, eles não são considerados filhos, né, a mãe, o pai, os filhos, não tem. Então, algumas espécies sim, e uma espécie dessa são os pinguins. Então, os pinguins, é isso que Allan Kardec está querendo dizer, né, por quê? Porque nós vamos ver mais para frente, nesse nosso tema de hoje, nós vamos ver a importância de uma conduta correta. A importância de uma conduta em relação a essa energia sexual que nós temos, que nós temos, é inerente ao homem, que é importante que a gente mantenha, mas que a gente tenha o equilíbrio dessa energia, porque esta energia sexual, ela deve ser por nós trabalhada em vários setores da nossa vida. Dos nossos trabalhos, dos nossos desejos e necessidades. Não apenas relacionado, né, por ser de energia sexual, não apenas relacionado a sexo, propriamente dito. Mas
não é isso que muitas vezes a gente percebe no mundo, né? O sexo, ele tem uma importância muito grande no mundo e muitas pessoas são simplesmente movidas a isso. Então, perde-se, né, um pouquinho dessa, perde-se às vezes até muito, né, dessa conduta mais equilibrada diante da vida, dentro dessa lei maior, porque realmente se perde dentro dessa energia sexual não bem trabalhada. Então, o que Kardec está querendo também dizer para nós, né, e os espíritos, eles estão trazendo essa necessidade, essa noção desse equilíbrio que todos nós temos que buscar, que todos nós temos que ter. É um equilíbrio dessa energia para não nos perdermos, porque ela faz com que a gente se perca muito facilmente. Então, continuando, vamos ver aqui o censo do IBGE que eu trouxe para vocês, uma estatística, que eu acho importante trazer para vocês essa estatística. O censo do IBGE foi do último ano, né, que foi de 2022. Nós tivemos agora o de 2024, mas foi relacionado especificamente ao gasto das famílias, né, com que as famílias costumam gastar mais, qual que é a característica mais dispendiosa das famílias. Mas para o nosso tema de hoje, o que realmente nos importa é o censo demográfico do IBGE de 2022. E diz assim, né, o resultado desse censo. As famílias brasileiras estão ficando mais enxutas e seus domicílios têm cada vez menos membros. É o que indicam os primeiros resultados do Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo IBGE. Os domicílios brasileiros têm, na média, menos de 3 pessoas, isso é uma média, né? Menos de 3 pessoas. Hoje, então, naquele resultado de 2022, são 2,79 moradores por residência. 2022. Em 2010, quando foi realizado o último censo, eram 3,31. Trata-se da menor média registrada desde o censo de 1980, para quando há dados disponíveis, né? Porque não existe dados disponíveis anterior a 1980. Então, o que esse censo traz para nós? Está muito claro aqui, né? As famílias estão ficando cada vez mais enxutas. Então elas estão ficando cada vez menores. Aquelas famílias numerosíssimas, né, os irmãos de 10 irmãos, 11 irmãos, 12 irmãos, que a gente via lá atrás, muito raramente existe hoje em dia. Até pode acontecer, até deve ter, com certeza, mas pouquíssimos, né, aqui pelo menos no nosso país. Então, as famílias estão ficando mais enxutas. E é interessante observar que nesse censo do IBGE, eles também trazem informações de que no Nordeste, no Norte e Nordeste, as populações são, esse censo, esse número, né, de moradores por residência ainda é um pouco maior, apesar de também estar diminuindo, estar dentro desse censo aqui, mas é maior do que Sul e Sudeste. Então, nas regiões Sul e Sudeste, as famílias estão ainda mais enxutas. É isso que trouxe essas informações que o censo trouxe para nós. Aqui, tudo bem, a gente observa que existe aqui uma consequência, né, do crescimento, da transformação da sociedade. Existe essa consequência da transformação da mulher. As mulheres trabalhando fora, as mulheres voltadas para a parte profissional, né, querendo esse crescimento profissional. As mulheres não estão mais como antes, praticamente 100% ficando nos lares. Ainda embora exista bastante, mas não estão ficando nos lares. E mesmo aquelas que estão ficando nos lares, elas têm outros objetivos também, né?
os sonhos a conquistar, enfim. Isso faz parte dessa transformação da sociedade, mas é algo que nós temos que refletir, né? Não temos a resposta para isso, né? Mas cada um tem que refletir a respeito e procurar, né, as informações que acharem, se for necessário, se tiverem vontade, né? De pesquisar um pouquinho mais sobre isso em relação à doutrina espírita. Porque nós sabemos que, como co-criadores em plano menor, nós temos a reencarnação como esse nosso trabalho ativo. Então, seja a procriação, não é? A procriação, a reprodução. Então, nós trabalhamos em um dos pontos, né, que nós trabalhamos como co-criadores em plano menor de Deus, né, do Criador, auxiliando ainda como parte ativa nessa criação que não cessa, a possibilidade de que mais espíritos retornem ao plano da matéria e possam aí construir a sua caminhada, construir a sua evolução, como estamos fazendo a nossa. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos aí que está enxugando, né, que está diminuindo o número relacionado às famílias. Então, bem menos filhos, e assim é uma consequência. Dá para a gente compreender essa fase do mundo? Pela via material, sim. Né? Pelo plano material, vendo aqui as necessidades materiais e como que a sociedade está indo, se transformando, né? Dentro dessa evolução material da sociedade, a gente compreende muito bem. Já do plano espiritual, pode ficar aí em nós um ponto de interrogação, não é? Pode ficar. Então, como seguiremos adiante? Como que esses espíritos irão retornar e trabalhar aqui a sua individualidade, seu trabalho? Como será daqui para frente, que se essa tendência for só diminuir, como será? Mas aí nós não temos a resposta, e nós só temos a nossa fé e esperança de que tudo esteja realmente sendo encaminhado da maneira que deve ser, né? Então, é só aí uma informação que acho que é importante, né, trazer para vocês e suscitar aí esse ponto de interrogação para que a gente pesquise, para que a gente vá atrás e a gente tente, apesar que eu acho que nós não vamos conseguir, tente entender toda essa organização aí, tudo que está acontecendo. Mas, enfim, o nosso tema, então, de hoje é a nossa preparação para a convivência familiar. Então, nós já vimos a importância dessa união, né, do que os espíritos dizem, enfim, nós sabemos a importância da reencarnação, nós sabemos tudo. Nós já vimos aqui os dados estatísticos, né, do que está acontecendo no mundo, no nosso país, mas é reflexo do mundo, né, sabemos na Europa, e que isso já vem acontecendo há tempos, né. Bom, mas como que nós nos preparamos aqui para essa união familiar? Bom, em via de regras, né, o que comumente acontece na maioria dos casos, nós conhecemos alguém, aí existe aquela atração, nós começamos um namoro, né? Aí de repente passa o tempo, realizamos um noivado, né, um compromisso de um casamento, depois casamos. Normalmente são essas etapas que são percorridas, né? Dentro aí desse ritmo, dessa logística da união matrimonial. Então, mas só que toda esta organização, e aí a gente vai até mais um pouquinho a fundo, fazemos organização dos nossos planos, né, de como será o casamento, da organização da festa, da recepção, da cerimônia, né, fazemos enxoval, enfim, preparamos a casa,
é todo esse processo que nós nos organizamos materialmente falando, materialmente em todos os sentidos, né, deste material. Nos organizamos para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Essa é a logística mais sensata, né? Então, nos organizamos no quesito, no ótica material, né? Nos organizamos desta forma. Mas existe uma preparação que é extremamente importante também. Como a outra também se faz importante, né? Porque nós temos que seguir com tranquilidade, iniciar uma vida com tranquilidade, uma vida em conjunto, mas existe uma preparação que é extremamente importante e que nem sempre nós nos damos conta disso e nos preparamos para isso. Nós temos que fazer uma preparação em nós de como conviver com o outro, de como compreender o jeito do outro, as manias do outro, né? Porque também nós temos os nossos jeitinhos peculiares, nós temos as nossas manias, né? Que também aquele que está conosco vai ter que também buscar essa compreensão, de aceitar alguns pontos, de compreender, né? De relevar outros, como nós temos que fazer. Então, essa preparação é algo espiritual, é uma preparação do espírito, da individualidade, é uma preparação da consciência do ser que está se unindo e que é extremamente importante. E essa preparação, ela é busca de cada um, é uma busca individual. Porque nós temos e nós sabemos quem é casado, né, quem tem um relacionamento fortalecido, né, um relacionamento, sabe que muitas vezes nós temos que ceder para o bom andamento. Muitas vezes somos nós quem devemos ceder. Muitas vezes é o outro que deve ceder. Muitas vezes nós precisamos compreender aquele momento do outro, aquela atitude. Muitas vezes é o outro que tem que compreender o nosso momento e a nossa atitude. Respeitar também, né? Respeitar nossos sonhos, nossos desejos, como temos que respeitar o do outro também. Para tudo isso é necessário um equilíbrio. É um equilíbrio. Nós temos que caminhar e seguir a vida juntos em equilíbrio. Né? Nem pendendo tanto para um lado, nem pendendo tanto para o outro. A vida necessita, ela pede esse equilíbrio. Mas como termos esse equilíbrio, essa compreensão, né? E saber a hora de ceder um pouquinho, né? Falando da nossa parte. Como que nós podemos fazer isso? Nós temos que trabalhar o nosso espírito. Nós temos que trabalhar o nosso entendimento da situação e da condição, espiritualmente falando, de cada um de nós. Então, é realmente como os espíritos responderam a Allan Kardec. Essa união estável, essa união, ela requer abnegação muitas vezes, ela requer indulgência, ela requer compreensão muitas vezes. E isso faz com que a gente trabalhe em nós a nossa solidariedade fraterna. Olha que interessante, nada é em vão, né, na lei de Deus, nada é em vão, nada é perdido. Então, é isso que os espíritos querem dizer para nós, é esse preparo espiritual, porque o preparo relacionado às coisas da matéria a gente faz e a gente faz muito bem, né? A maioria de nós a gente faz muito bem, já está tudo certo, organizado, tudo definido, mas e a parte da individualidade? E a preparação íntima para seguir da melhor maneira com esta união? Esta é a preparação mais importante, Porque nós temos aqui no livro Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, aqui no capítulo 12, intitulado Família.
Então, eu vou ler aqui o primeiro e último parágrafo para vocês. É um capítulo, como todo livro, né, maravilhoso. Mas o primeiro parágrafo, Emmanuel diz assim: a família consanguínea entre os homens, a humanidade, pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito, né, nos devolve. Então, aqui ele vai falar da consanguínea, mas veja bem, nós nos unimos no casamento, no matrimônio, numa união. Maioria de nós não é uma união consanguínea. Embora aconteça, tudo bem, mas a maioria de nós não é uma união consanguínea. Mas nós nos unimos a outra pessoa no intuito de seguir adiante, não é? E no intuito, muitas vezes, no intuito o quê? De aumentar esta família. Aí sim, né, com a chegada dos filhos, nós vamos ter esta união consanguínea. Mas também podemos observar, e a vida nos traz exemplos, e a própria doutrina espírita nos traz exemplos, que mesmo aqueles que chegam até nós sem essa união, sem essa consanguinidade, sem essa característica, né, de descendência, vamos assim dizer, falando somente de filhos, né, que chegam até nós, também vai conosco criar uma relação fraternal. E aqui eu não estou falando do amor de pais com filhos adotivos, não é isso, eu estou falando espiritualmente. Espiritualmente, vai criar esse laço fraternal. Então, tá tudo aí nesse mesmo barco, né? Emmanuel, ele cita aqui a consanguínea, mas nós podemos passar para todo que também não é. Tudo está neste mesmo barco. Então, ele diz assim, agora no último parágrafo. Então, ele falou ali no primeiro que vem com a gente, né, como ele diz o termo, que a família é o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos daquilo que somos, né, daquilo que fizemos, enfim, é o que o pretérito nos devolve. Temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e de alegria que já conseguimos tecer, por intermédio de amor louvavelmente vivido, mas também temos aqui conosco, né, no nosso grupo doméstico, as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer. À custa do quê? À custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos da nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Então, veja bem, rapidamente ele fala sobre quando esse reflexo é feliz, tal, porque tá tudo certo, tá tudo feliz, tá tudo bem e a gente recebe esse reflexo tranquilamente. Mas ele está falando, aqui ele se detém um pouco mais nos reflexos angustiantes, inquietantes, nas armadilhas que nós mesmos construímos para nós, né, em experiências anteriores. E hoje alguns estão conosco, no nosso grupo doméstico, consanguíneo e às vezes não consanguíneo também, mas nós estamos juntos, nós estamos unidos. Por isso a necessidade essa precaução, esse entendimento da importância do preparo espiritual, do preparo íntimo, dessa busca de sermos mais afáveis, mais compreensíveis, né? De sermos mais indulgentes e respeitarmos quem está conosco à nossa volta.
por tudo isso que nós estamos falando, para fomentarmos em nós essa solidariedade fraterna, para recebermos consanguinamente ou não aqueles que são reflexos, né, das nossas atitudes anteriores, aqueles irmãos que necessitam estar conosco, porque precisamos estar com eles também. Então, este é o preparo maior que nós temos que ter para a nossa convivência familiar. Mas isso vai da busca de cada um, de entender essa necessidade, vai da boa vontade do Espírito, né, de trabalhar de forma diferente para, como Emmanuel disse no livro Pensamento e Vida, criarmos novos reflexos a partir desta oportunidade. E o que vai gerar o reflexo? Vai refletir lá na frente. Como estamos hoje recebendo o reflexo, consequência do ontem, iremos lá na frente receber o reflexo, consequência do agora, do hoje, daquilo que estamos plantando, né? No livro O Plano B, no livro chamado O Plano B, de Richard Simonetti, então já no primeiro capítulo ele fala assim de dois personagens, que é Roberto e Cristina, que estão lá no plano espiritual, estão numa colônia, né, espiritual, já tiveram experiências que não foram tão agradáveis anteriormente e hoje no plano espiritual, na colônia, eles se comprometem a regressarem, a se unirem novamente em matrimônio para poderem criar esses novos reflexos, para serem diferentes, para lidarem um com o outro diante da vida de forma diferente, de forma mais acertada, né? Então, eles estão nesse preparo e eles vão reencarnar para formar novamente uma união e seguirem de uma melhor maneira. Essa é a base, né, da história. E aí, Richard Simonetti traz para nós, no final do capítulo, ele diz que no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec revela que há famílias carnais e famílias espirituais, né, como nós comentamos. Então, dentro do nosso grupo doméstico, nós temos espíritos que estão conosco, mas não fazem parte ainda daquela família espiritual nossa, que é imensa, mas somos infinitamente um número maior de espíritos, né, desencarnados, somando tudo, do que os encarnados. Então, nossa família espiritual é imensa. Mas existe conosco aqueles que estão formando aquela experiência carnal conosco, mas também tem aqueles que estão, obviamente, com aquele laço de afinidade espiritual. Então, continua Richard Simonetti dizendo que as primeiras famílias, que são as carnais, são formadas por espíritos que se ligam, né, por consanguinidade, mas nem sempre por afetividade. Essa é a diferença, nem sempre por afetividade. Tá? Isso não quer dizer que nessa união não terá amor e carinho, não é este o ponto. Mas aquela afetividade trazida já de experiências passadas. Então, em alguns momentos pode ser que não exista isso, e é assim que acontece. Então, talvez não exista essa afetividade anterior, mas pode desenvolvê-la ao longo do tempo. Obviamente, pode desenvolvê-la ao longo do tempo, né? Esse é um fator importante de estarmos unidos. Agora, as segundas, que são as famílias espirituais, né, continua Richard Simonetti, ele diz que as segundas reúnem espíritos afins que desdobram experiências milenárias em comum, amparando-se mutuamente. Então, são aqueles espíritos que a gente vê recorrente, né, nessa caminhada, e que estamos ali acertando as arestas, resgatando as nossas dívidas, ajustando os pontos necessários, auxiliando uns aos outros também. Então, existe essa diferença, mas a nossa caminhada, quando estamos unidos, quando estamos aqui juntos, a nossa caminhada, ela deve ser da mesma maneira, tanto para um quanto para outro, né? Até porque nós não temos esse conhecimento enquanto estamos aqui. Mas o importante é que essa caminhada junto com a família, né, seja de amor, seja de compreensão, de respeito, seja de indulgência,
seja de paciência. É tudo isso que nós temos que buscar. Por quê? Aí nós vamos chegar aqui em Efésios, né? Capítulo 5. Em vários pontos, então diz aqui: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois em uma só carne. Então, aqui em Efésios, o que Paulo está dizendo para nós? Que nós temos que ver a nossa família, aquilo que nós formamos na nossa existência, com esse amor que Cristo deixou para nós. Com esse amor que Cristo nos ensinou. Com esse respeito, com essa dignidade, né? Porque nós, como ele pede, que a gente seja o quê? Imitadores de Deus, como filhos amados de Deus. Nós não somos criados à semelhança de Deus? E a semelhança não é a física. Não é a física. Porque Deus não tem esse corpo, nós não sabemos. Como a essência de Deus. Os Espíritos já nos dizem isso. Nós conhecemos o quê? O amor de Deus. Nós sentimos o amor de Deus. Independente de saber como é realmente, né? Como que é a sua essência. Nós sentimos o amor de Deus. Por isso que Paulo pede: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, como criados à sua imagem e semelhança, de amor, de paz, de compreensão, de indulgência, de respeito, né? De amor incondicional. Essa é a nossa busca. Por isso que no nosso campo familiar, nós temos que buscar esse preparo que é espiritual, mais que o material, embora seja obviamente importante. Mas nós temos que buscar esse preparo espiritual, de andar com esse amor que Cristo nos mostrou. Se ainda não conseguimos todo esse amor de Cristo, estamos ainda caminhando para esse amor como Cristo nos deixou, nos ensinou e sente por nós, que a gente busque começar pelo respeito. Já é um grande ponto, já é um grande passo. Começarmos pelo respeito ao outro, que está seguindo com a gente essa caminhada. Porque ele está também nos auxiliando nesta caminhada. E nós estamos auxiliando a ele nesta caminhada. Então, é um ponto importantíssimo. Vem Joana de Ângeles e diz para nós que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue um imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Então, a família é uma instituição divina, em primeiro momento. E não é realmente aquilo que nós estamos vendo muito no mundo? Não é? Não é o que estamos reparando no mundo? A falta de estrutura das famílias, a falta de amor e compreensão, e não estamos falando financeiramente, embora isso afete muitos pontos, mas não estamos falando financeiramente. Estamos falando estrutura emocional, estamos falando de valores morais, de base que sustente aquele ser para quando ele for maior, para quando ele criar a sua família, para quando ele for ao mundo viver a sua vida e tomar suas decisões. Cabe a nós, né, que somos pais, que somos aí tutores, guardiãs desses espíritos que estão chegando para nós. E isso reflete a condição do relacionamento, da convivência, né, com o seu par. Isso reflete nessa estrutura familiar. Essa base que vamos dar a esses espíritos que estamos recebendo, da forma que for, que base estaremos dando? E a gente percebe que muitas famílias estão extremamente desestruturadas no quesito harmonia, no quesito valores morais. E isso realmente causa conflitos na humanidade, causa muitos conflitos na humanidade. Porque aquele espírito que chega
que porventura ele possa ser enfraquecido, né, ser um espírito ainda fraco em valores morais, precisando de ajuste, precisando de ajuda, dessa solidariedade fraterna da família, né, para que ele vá compreendendo desde pequeno, formando essa base. Se esse espírito chega e não recebe aquilo que é necessário, ele vai continuar desta maneira. Ele vai continuar sem essa estrutura, sem este valor, esses valores morais, sem essa força psicológica, sem essa força espiritual. E vai, consequentemente, né, provavelmente, seguir aí nos mesmos erros de antes. É o que nós vemos. Então, a nossa conduta e a importância da família, a importância de nos prepararmos espiritualmente, conscientemente, para vivermos e nos doarmos em relação a essa família que estamos construindo, é extremamente importante. Então, o preparo, meus amigos, vai muito além do noivado, da organização da recepção, do casamento, da decoração, do nosso enxoval, do que quer que seja. Vai muito, muito além. A nossa preparação, ela é espiritual. Ela é de espírito, com consciência plena dos seus deveres. E é isso que a gente tem que buscar. Para que a família realmente se mantenha dentro de uma estrutura firme, sólida, embasada mesmo no amor e no respeito. E que a gente possa passar para aqueles que chegam, né, ao nosso convívio, passar esses valores morais, afetivos, aquilo que é realmente importante para seguirmos a nossa vida, tanto da matéria, né, que não se dissocia, como a vida de espírito imortais que nós somos. Então, desejamos aqui, como no Dia Internacional da Família, que comemoramos hoje, desejamos que todas as famílias tenham muito equilíbrio, muita luz, muita paz entre todos, harmonia em todos os lares e consciência plena de conhecimento e boa vontade no coração de seguirmos cada vez mais dentro do Evangelho de Jesus. Eu agradeço a atenção de todos, fiquem na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.